Oi, gente. Eu já estava todo preparado aqui para fazer meu vídeo sobre o Renova Brasil, que eu tinha reunido já em evidências do financiamento e outros detalhes, mas aí o The Intercept solta uma notícia que a gente não pode ignorar e eu tive que empurrar o vídeo sobre o Renova Brasil mais para frente. Mas vou fazer, e é séria a questão do Renova. Mas, tão séria quanto é a questão do Deltan Dallagnol, em chat secreto, sugerir que o Sérgio Moro ia proteger o Flávio Bolsonaro para não desagradar o presidente e não perder indicação ao STF, né? Ou seja, o próprio Deltan, que já era muito amigo do Sérgio Moro, já estava achando que ele não iria seguir. E o próprio Deltan fica preocupado com as implicações dessa investigação e se essa investigação chegar até atingir o próprio Jair Bolsonaro, não é? Então vamos comentar sobre isso no vídeo de hoje. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, que a gente fala de política, de ciência e de filosofia. E se você gosta do que a gente faz, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe, ou se torne um apoiador. Vão haver links para todas as nossas redes sociais e para o nosso Apoia-se e um comentário fixado no início dos comentários, né? O título da reportagem é: Deltan Dallagnol, em chat secreto, sugeriu que o Sérgio Moro protegeria Flávio Bolsonaro para não desagradar o presidente e não perder indicação ao STF. Em chats secretos, Deltan Dallagnol, coordenador da Operação Lava Jato, concordou com a avaliação de procuradores do Ministério Público Federal de que Flávio Bolsonaro mantinha um esquema de corrupção em seu gabinete quando foi deputado estadual no Rio de Janeiro. Segundo os procuradores, o esquema operado pelo assessor Fabrício Queiroz seria similar a outros escândalos em que deputados estaduais foram acusados de empregar funcionários fantasmas e recolher parte do salário como contrapartida, a famosa rachadinha, né? Dallagnol disse que o hoje senador pelo PSL Flávio Bolsonaro, filho do presidente da República, abre aspas, certamente seria implicado no esquema. O procurador, no entanto, demonstrou uma preocupação. Ele temia que Moro não perseguisse a investigação por pressões políticas do então recém-eleito presidente Jair Bolsonaro e pelo desejo do juiz de ser indicado para o Supremo Tribunal Federal, o STF. Ou seja, se Moro perseguisse a investigação sobre Flávio Bolsonaro, mantendo-se a fama de Super Moro, ele poderia não ser indicado ao STF porque o Jair Bolsonaro poderia ficar chateado do ministro que ele indicou perseguir o próprio filho, né? Essa era a avaliação do Deltan. Até hoje, como presumia Dallagnol, não há indícios de que Moro, que na época das conversas já havia deixado a 13ª Vara Federal de Curitiba e aceitado o convite de Bolsonaro para assumir o Ministério da Justiça, tenha tomado qualquer medida para investigar o esquema de funcionários fantasmas que Flávio é acusado de manter e suas ligações com poderosas milícias do Rio de Janeiro. Se vocês perceberem, nunca mais se falou disso, né? E teve recentemente o Dias Toffoli criando dificuldades para essa investigação, barrando parte do COAF, e não se fala mais. A investigação está indo a passos lentos, não é? Por que será? O escândalo envolvendo Flávio, que vinha dominando as manchetes, desapareceu da mídia nos últimos meses. A investigação, nas mãos do Ministério Público do Rio, parece ter entrado em um ritmo bem mais lento do que esperado para o caso dessa gravidade. Moro tampouco dá sinais de que ele está interessado nas ramificações federais do caso, como o suposto empréstimo de Queiroz para a primeira-dama Michele Bolsonaro. Nas poucas vezes em que respondeu a questionamentos sobre a situação do filho do presidente, ele repetiu que não há nada de conclusivo sobre o caso Queiroz e que o governo não pretende interferir no trabalho dos promotores. Entretanto, o caso voltou aos noticiários na segunda-feira, dia 15 de julho, quando o presidente do STF, Dias Toffoli, atendeu ao pedido de Flávio Bolsonaro e suspendeu as investigações iniciadas sem aprovação judicial envolvendo o uso de dados do COAF, órgão do Ministério da Economia que monitora transações financeiras para prevenir crimes de lavagem de dinheiro. Olha só, gente. No dia 8 de dezembro de 2018, Dallagnol postou num grupo do chat do Telegram chamado Filhos de Januário 3, composto por procuradores da Lava Jato, o link de uma reportagem no UOL sobre um depósito de 24 mil feito por Queiroz numa conta da primeira-dama Michele Bolsonaro. Segundo o texto, a transação foi apontada como atípica pelo COAF e anexada a uma investigação do Ministério Público Federal na Lava Jato. Queiroz movimentou 1,2 milhões entre janeiro
de 2016 e janeiro de 2017. A comunicação do COAF não comprova irregularidades, mas indica que os valores movimentados são incompatíveis com o patrimônio e atividade econômica do ex-assessor. Na última terça-feira, o ex-senador... E aí, repare, a notícia levou Dallagnol a pedir a opinião dos colegas sobre os desdobramentos do caso e como seria a reação do Moro. A procuradora Jeruse VSL, crítica da aproximação de Moro com o governo Bolsonaro, respondeu: "Falo nada, só observo." Dallagnol manifestou sérias preocupações com a forma como o ministro da Justiça conduziria o caso, sugerindo que o ex-juiz poderia ser leniente com Flávio, seja por limites impostos pelo presidente ou pela intenção de Moro não pôr em risco sua indicação ao Supremo. É óbvio o que aconteceu. E agora, José? É óbvio, né? Digitou o procurador. Seja como for, o presidente não vai afastar o filho. E se isso tudo acontecer antes de aparecer uma vaga no Supremo? Escreveu Dallagnol. E aí Dallagnol completou sobre o presidente. Agora, o quanto ele vai bancar a pauta Moro anticorrupção se o filho dele sentir a pauta na pele? Pois é. E aí ele diz mais à frente, olha só, Moro deve aguardar a apuração e ver quem será implicado. Filho, certamente. O problema é, o pai vai deixar, ou pior, e se o pai estiver implicado? O que pode indicar o rolo dos empréstimos, disse Dallagnol. Pois é, gente, pois é. E agora eu vou comentar brevemente, né? O resto da reportagem traz mais detalhes, vocês podem ler. Basicamente, eles estavam preocupados com o fato de que se a investigação seguisse, e se Moro investisse na investigação, coisa que o Moro não fez, aliás, eu previ aqui no canal, muito antes de ter qualquer vazamento desse do Intercept, eu não sei se vocês se lembram, mas eu disse que Moro provavelmente iria abafar as investigações em relação ao Flávio Bolsonaro e o Fabrício Queiroz, porque os objetivos do Moro são políticos, né? E parece que eu não estava sozinho em minha concepção. O próprio Deltan Dallagnol, amigo do Moro, muito amigo, não é? Tinha a mesma concepção, que trabalhou com ele, né, em parceria, essa parceria que agora já está absolutamente clara, não é? E se vocês estão enojados, e eu compreendo que vocês estejam, com esse cálculo político da ação do judiciário, quer dizer, permanentemente calculando politicamente como proceder para poder agir, não é? Eu digo para vocês que, olha, eu acho uma excelente notícia a gente está sabendo de tudo isso. E quero começar a dizer para vocês que, embora a gente esteja muito chateado e algumas pessoas estejam até perdendo as esperanças e ficando muito tristes, eu quero dizer para vocês que tudo isso que nós estamos podendo saber agora deve nos dar esperança. Sabe por quê? Porque saber, ter a exposição e poder lutar contra isso, dá a gente a possibilidade de organizar uma resistência a esse tipo de comportamento. Não significa que a gente vai ganhar no curto prazo, não estou dizendo nada disso. Mas significa que a gente pode sim utilizar isso e ter isso como para a gente saber o que é que que tipo de prática a gente precisa combater, que tipo de prática a gente precisa defender. E de forma fundamental, não esquecer da investigação envolvendo o Fabrício Queiroz e envolvendo o Flávio Bolsonaro. Exigir, cobrar que essa investigação vá até as últimas consequências. Não era um governo que iria combater a corrupção? Cadê a coerência? Né? A gente sabe, desde o início, que essa mensagem, foi uma falácia, foi uma mentira. A gente sempre soube disso. Mas politicamente é fundamental a gente ter essa clareza, a gente fazer essa divulgação do que está acontecendo, a gente ter essa clareza que eles fizeram cálculos políticos e que o próprio Deltan tinha clareza de que o Moro iria querer abafar o caso contra o Flávio Bolsonaro. O Moro que agora mostrou todo o seu cinismo ao dizer que Bolsonaro não tem nada de preconceituoso. A homofobia do Bolsonaro é uma coisa que não se discute. É impossível discutir.
Ele disse certa vez que preferia um filho morto a um filho gay. Ele disse certa vez que se uma pessoa chega meio gay, toma um couro, muda logo o comportamento. Ou seja, para lidar com filhos gays, a, entre aspas, solução de Bolsonaro é bater, é espancar. Isso é homofobia, preconceito e desprezo com os homossexuais num dos piores níveis imagináveis. Se algumas pessoas podem discutir, embora eu tenha clareza que ele é machista, que ele já teve declarações racistas também, preconceituosas, xenófobas e tudo mais, em relação à homofobia não se discute. Mas o Moro optou pelo caminho dos cínicos, pelo caminho daqueles que estão agarrados e presos ao poder, e resolveu se prender a imagem do Bolsonaro ainda mais e sair em sua defesa no caso recente das ofensas proferidas pelo presidente a governadores do Nordeste, com um tipo de ofensa claramente racista e xenófoba. Né? Então, o Moro ele escolheu o caminho da vida dele, ele escolheu, enfim, qual é a direção e tudo mais. E o que essas mensagens revelam é que o Deltan já sabia disso. Ele já, no ano passado, ele já suspeitava que esse seria o caminho do Moro. Ele já via que isso ia acontecendo e ele fez o cálculo político do que isso significaria. Isso não é ruim pra gente. Não. A gente tem que ter clareza que isso é bom. Sabe por que é bom? Porque isso significa que a gente tem agora as armas para enfrentar. E nós estamos com a razão e com as evidências. Isso é muito importante. Porque a luta que vai se travar a partir de agora, nos próximos anos, é fundamentalmente uma luta política. E uma luta pelo futuro do nosso país e pelo tipo de país nós queremos que ele seja. E se você está desanimado, está triste, acha que não vai dar em nada, e talvez no curto prazo e no médio prazo não dê, eu quero que você pense que isso daqui está dando para a gente as ferramentas para a gente vencer essa luta no futuro. Se a gente não vai vencer agora, a gente tá com as ferramentas e tá com a verdade, tá com os elementos para realizar isso no futuro. E para construir essa vitória no futuro, a gente tem que fazer isso hoje. Por isso é tão importante, eu diria para vocês, fortalecer não só o meu canal, mas os canais progressistas no YouTube. Todo mundo sabe o papel no YouTube e que a direita teve no YouTube. E como eles foram importantes para a eleição do Bolsonaro. E eu quero dizer para vocês que a gente precisa conquistar mais pessoas de todas as faixas etárias que sejam progressistas, para que acompanhem, para que apoiem, para que aqui na plataforma. Para a gente fazer a virada aqui no YouTube também. Porque a luta nas redes sociais não significa abrir mão da luta nas ruas. Não. A luta nas redes sociais e nas ruas, e no fronte político, e nos movimentos sociais, tem que ser uma luta toda articulada. Eu costumo dizer que a direita resolveu atacar tão fortemente Antônio Gramsci, intelectual marxista italiano, e um dos motivos é porque ele era brilhante. E porque ele mostrou em vários de seus textos, inclusive no Moderno Príncipe, que a estratégia da esquerda não deve ser uma única estratégia. Que nós podemos ter múltiplas estratégias correndo simultaneamente e que nós podemos, com isso, construir o caminho de uma nova hegemonia ética e moral. Isso é muito importante. É muito importante explicar para as pessoas que um sistema tributário progressivo é mais justo do que o sistema tributário regressivo que a direita quer impor. É importante dizer que combater a corrupção de verdade é combater a corrupção em todos os espaços, inclusive quando o juiz, quando o promotor cometem irregularidades e subvertem a lei. Se querem combater a corrupção de verdade, tem que investigar duramente, inclusive os filhos do presidente e o próprio presidente e suas conexões com a milícia. Isso é combater a corrupção. Combater a corrupção
de gente ligada ao PT e partidos de esquerda que ocuparam o Estado no passado? Sim, também. Tem gente corrupta lá? Tem. E os que cometeram irregularidades devem ser presos. A esquerda precisa se fortalecer. A gente não tem que ter compromisso com autoritarismo, nem compromisso com corrupção. Pelo contrário, a gente deve assumir a posição que usa o combate à corrupção como elemento central. E para isso a gente tem que defender uma reforma no financiamento de campanha, para limitar fortemente doações pessoais, para mudar que o fundo partidário seja algo que seja dividido na sociedade entre os cidadãos e que os cidadãos possam escolher para onde esse dinheiro vai. Ampliando nossa democracia. A pauta do combate à corrupção pode e deve ser uma pauta de esquerda, mas uma pauta de esquerda com propostas, com estratégias para se combater a corrupção. Não pode ser uma pauta moralista. Porque a pauta que trabalha com a estratégia moralista, que fala como se fosse uma coisa meramente de indivíduos, ela não é só ingênua. Ela está errada do ponto de vista do conteúdo. Porque o que reduz corrupção é a ampliação de transparência, é desenhos institucionais que favorecem que não haja corrupção. São mecanismos que impedem que a corrupção aconteça. E que limitam, é ampliar e uma sociedade caminhar em uma direção mais democrática. O melhor antídoto para a corrupção é mais democracia. É descentralizar o poder entre as pessoas e aproximar esse poder das pessoas para transformar o povo e a população no maior fiscal da política. Então o combate, as ferramentas do combate à corrupção e a narrativa capaz de derrotar o bolsonarismo e todas as suas versões, é uma narrativa correta, baseada em evidências concretas. Está toda do nosso lado. E sim, aqueles que estiveram em postos de poder, dizendo defender princípios da esquerda e que foram corruptos, devem sim ser defenestrados pela gente. Mas nós temos que ter clareza que, embora eles queiram defenestrar a esquerda, eles não querem atacar, não querem olhar para o próprio teto de vidro que eles têm. E não querem, principalmente, atacar na origem da corrupção, que é o financiamento das campanhas, que é coisas como o Renova Brasil, que permite, no caso do Renova Brasil, permite financiamento de empresas. Embora eu acredito não permita, o Renova Brasil permite. Nós precisamos atacar essa questão. E por isso que eu digo para vocês, não desanimem. Não desanimem. Porque tudo que está acontecendo agora e tudo que está sendo revelado, na verdade, dá para a gente as ferramentas de produzir a virada. E essa era a mensagem no vídeo de hoje. Se você gosta do que eu faço aqui, se lembre sempre de se inscrever no canal, dar um like, compartilhar e quem sabe se tornar um apoiador do canal. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.